Olá, queridos alunos da Escola Artseb, eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos aprender um pouquinho de gramática. Nosso conteúdo são os substantivos e os adjetivos. Os substantivos, eles podem ser classificados de várias maneiras. Uma delas é como substantivo comum ou próprio e substantivo feminino ou masculino. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre as características de cada substantivo. Nós temos o substantivo comum. O substantivo comum, ele nomeia os seres da mesma espécie, como animais, plantas, objetos. Então, nós temos à nossa volta vários objetos e cada um deles possui um nome. Esse nome é chamado de substantivo comum. Eles são grafados com letra minúscula. Por exemplo, pessoa. Vejam que a escrita dessas palavras é sempre com a letra minúscula. Gente, criança, cidade, país. Então, eu coloquei aqui o exemplo de uma frase para que vocês observem e localizem o substantivo. Nós temos aqui, o gato pulou. Nós encontramos aqui o substantivo gato, que é um substantivo comum. Nós temos também os substantivos próprios, que já é diferente, ele é escrito com letra maiúscula e ele particulariza um ser da espécie, os quais são grafados com letra maiúscula, como por exemplo, Brasil, que é o nome de um país, Catarina, que é o nome de uma pessoa, São Paulo, que é o nome de um estado. Então, os substantivos próprios, eles nomeiam pessoas, lugares, lojas. Eles são escritos com a letra maiúscula, como nós podemos observar na frase Lucas está estudando. Essa frase, ela tem letra maiúscula no início por dois motivos. Primeiro, início de frase, mas mesmo que eu tivesse um O para iniciar a frase, Lucas continuaria sendo escrito com letra maiúscula, porque é nome de pessoa. Nós temos também que classificar os substantivos por gênero. Nós temos o substantivo masculino, que ele nomeia seres que são precedidos de alguns artigos, como os, e uns, todos eles no masculino. Alguns exemplos desse substantivo são as palavras o anel, os patos, um caderno, uns leões. Então, esses substantivos, eles sempre vão estar no masculino. Sempre que você tiver em dúvida se aquele substantivo é masculino ou feminino, coloque o ou a antes dele. Se for coerente, como por exemplo, o leão, eu não posso falar a leão, eu posso falar a leoa. A leoa já seria um substantivo feminino e o leão, substantivo masculino. E nós temos, como eu já mencionei, os substantivos femininos, que são aqueles que são precedidos pelos artigos a, as, uma e umas. Exemplos desses substantivos são as palavras a jarra, as gatas, uma mulher, umas abelhas. Vale lembrar que esses substantivos, sejam eles comum, próprio, masculino ou feminino, eles também podem ser encontrados tanto no plural quanto no singular. Nós utilizamos o singular para representar apenas um ser e o plural para representar dois ou mais seres. Então, agora, vamos partir para a análise de algumas frases. A missão de vocês é pausar o vídeo quando eu ler a frase, para que vocês tentem decifrar de qual substantivo estamos falando. Então, nós temos a frase, a escola é encantadora. Vocês vão identificar o substantivo e dizer se ele é comum ou próprio, feminino ou masculino. Conseguiram? Então, vamos lá para a análise. Nós temos o primeiro item. O substantivo aqui é escola, então eu já sei que escola é um substantivo comum. Ele também, além de comum, ele vai ser classificado por gênero. No caso, ele pertence ao gênero feminino, então ele é um substantivo feminino. Próxima frase. O apagador está sujo. Tempo para você pensar na resposta.
Vamos analisar agora. Nós temos apagador como substantivo e ele é um substantivo comum também, assim como escola. Veja que é escrito com letra minúscula. E ele, ao classificar por gênero, é um substantivo também masculino, porque ele tem um artigo antes, o "o". A próxima frase é uma frase sobre o nosso país. O Brasil é lindo. Nós temos o Brasil como substantivo. Ele é um substantivo próprio, porque é escrito com letra maiúscula, nomeia um lugar. Ele também é um substantivo masculino, porque vem antecedido do artigo "o". A próxima frase é sobre uma menina linda, a Alice. Alice está estudando. Tentem aí analisar a frase. Vamos para a resposta? Nós temos um substantivo próprio, que é a palavra Alice, iniciada com letra maiúscula. E ele também é um substantivo feminino, porque a Alice é uma palavra feminina. Agora nós vamos analisar um outro assunto, que são os adjetivos. Tia Dani, o que é um adjetivo? Será o que é? Olha aqui a resposta. São palavras que caracterizam um substantivo. Todos os seres possuem nomes e possuem também características. Todo adjetivo confere uma qualidade, uma característica, um aspecto ou um estado. Eu posso falar, o slide é colorido. Colorido é uma palavra que vai caracterizar o slide. Nós temos como exemplo duas maçãs. Uma delas está saudável, está boa, está deliciosa. Essas três palavras que eu utilizei são adjetivos. Já a palavra maçã, que é o objeto, que é a fruta, ela é um substantivo. E nessa outra maçã, nós já encontramos uma outra característica. Ela não está boa como a outra, ela está ruim, ela está estragada. Ruim e estragada são características dessa maçã. Os adjetivos, eles variam tanto em gênero, eles também podem ser masculino ou feminino, e também variam em número, podem ser encontrados tanto no singular quanto no plural, conforme o substantivo que caracterizam. Então, por exemplo, quando eu vou falar apenas de uma maçã, eu utilizo o singular. Uma maçã saborosa. O meu adjetivo, assim como o substantivo, devem estar no singular. Eles devem concordar entre si. Já quando eu tenho mais de uma maçã, nesse caso nós temos 3, eu posso dizer 3 maçãs saborosas. Observem que foi acrescentado o S, tanto em maçã quanto em saborosas. Isso acontece por causa da concordância. O meu adjetivo deve concordar com o meu substantivo. Então, agora, para dar continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar sobre um novo assunto, para que possamos finalizar essa unidade do livro. O nosso conteúdo é vogal U no final de verbos. Olha só, esse conteúdo ele é muito importante, porque ele ajuda a gente a não se confundir com algumas palavrinhas. Na língua portuguesa, muitas vezes, a letra e o som dessa letra não são correspondentes. Isso acontece com algumas palavras terminadas em U e L. Dentro da língua portuguesa, na escrita, tem várias outras palavras que o som não corresponde. Por exemplo, algumas palavras que têm som de X são escritas com CH, tem som de SS, mas é escrita com S e vice-versa. Nesse caso, vamos analisar o U e o L. Quando você ficar com aquela dúvida se aquela palavrinha é terminada com U ou com L, analise a palavra. Quando o verbo está no tempo passado, o som final de U escreve-se com U e não com L. Vamos analisar alguns exemplos? Nós temos o exemplo cantou.
com a letra U. Na palavra cantou, nós observamos que é um verbo e no passado, então ela finaliza-se com a letra U. Em pulou, nós também temos um verbo no passado, por isso é escrito com a letra U, assim como acontece com as palavras comeu e sorriu. Quem não está lembrando o conceito de verbo, é só recordar. O verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômenos da natureza. Agora, para finalizar o nosso momento de aprendizado, é necessário realizar uma atividade de fixação para que vocês realmente gravem esse conteúdo. A atividade de hoje encontra-se na apostila, caderno 1, páginas 61 a 65. Lembre-se de postar a atividade na Agenda Edu. Acompanhe lá também para mais informações. E até a próxima!